Boa noite, mais um Saúde Mental em Pauta, trazendo um tema muito interessante hoje, que é como lidar e identificar pensamentos distorcidos. O que são pensamentos distorcidos? Eu trouxe esta palavra, pensamentos distorcidos, para que vocês entrem em sintonia com um termo técnico que é usado na psicologia, que é distorções cognitivas. Então, pensamentos distorcidos é o mesmo que distorção cognitiva. E o que é um pensamento distorcido ou uma distorção cognitiva? Distorção cognitiva é quando nós temos que interpretar, nós distorcemos as coisas ao interpretar coisas do dia a dia, em consequências, trazendo consequências negativas para a nossa vida. Então, no dia a dia, durante o nosso convívio social, com a família, no trabalho, são situações em que geram pensamentos e interpretações diante das coisas que distorcem um pouco a realidade. Esse distorcer a realidade não tem a ver com delírio, com psicose, nada disso. É mais ligado a um pensamento mais neurótico, que é distorcer a realidade. As distorções cognitivas, elas estão presentes em todos nós. Todos nós fazemos distorções cognitivas. É comum a gente fazer isso. Porém, quando essas distorções estão presentes e muito frequentemente na nossa vida, isso causa prejuízo na nossa vida e podendo até se instalar ou já estar instalada uma patologia por trás dessa distorção. Os transtornos psiquiátricos mais comuns, né, que geram essas distorções cognitivas é a depressão, é a ansiedade e também o transtorno obsessivo compulsivo. E eu vou citar para vocês aqui 13 tipos de distorções cognitivas. E quero que vocês identifiquem se caso você possui alguma dessas 13 ou mais de uma, né? Às vezes a pessoa tem uma, duas, podem ter mais de uma distorção numa pessoa. E também ao final desta live você vai saber identificar não só em você e procurar melhorar, como também nas outras pessoas com que a gente se relaciona. Por isso que o autoconhecimento é algo fantástico. O autoconhecimento é fantástico porque ele não serve só para você. Ele serve para você entender o outro também, para ter mais compaixão, para a gente entender que as pessoas têm um jeito particular dela, respeitar o jeito das pessoas, saber separar o que é meu e o que é do outro. É fantástico. Invistam sempre em autoconhecimento. E como que tá o frio aí? Boa noite todo mundo chegando. Como que tá o frio aí na cidade de vocês? Aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas, no momento estamos em 14 graus. Eu estou sem blusa aqui porque o quarto aqui ele tem um aquecimento. E o local que vocês estão? Tá muito frio aí? Coloca aí, frio sim, frio não. Os transtornos psiquiátricos mais comuns, como eu disse, de ocorrer a ansiedade, a depressão, são os mais comuns de ocorrer distorções cognitivas. Essas distorções fazem o quê? Elas geram na gente pensamentos automáticos negativos. Você já parou para pensar que mesmo você não querendo pensar nada, o pensamento vem sem você querer? De forma automática? É isso que acontece, por exemplo, na ansiedade. Mas também acontece pessoas normais. Todos nós, seres humanos, temos uma tendência a pensar mais pelo lado negativo. Isso já é da natureza humana, da ancestralidade humana.
Lá na nossa ancestralidade, lá no Homo sapiens, ele já saía para caçar com uma incerteza. Então, nosso cérebro emocional, ele é movido a essa incerteza, a essa insegurança. Porém, não se esqueçam que nós também temos o cérebro racional, o córtex. Ele que vai fazer esse equilíbrio. E quando há uma distorção cognitiva, é que essa conversa entre as suas emoções e a sua razão não está legal. Então, existem vários tipos aí de distorções cognitivas. Eu trouxe 13 tipos para vocês. Quero que vocês identifiquem, caso tenha alguma delas, e também procure identificar isso nas pessoas quando vocês estiverem conversando com as pessoas. Vai ser muito útil para você entender o outro, não só criticar o outro. Aproveitem, vai lá naquele aviãozinho lá embaixo e convida teu amigo que quer saber mais sobre isso. Manda lá no direct dele, chama para cá que o conteúdo está riquíssimo, né? Para identificar essas questões de pensamento, nós precisamos ir a fundo das nossas emoções. Só acessando as nossas emoções que a gente consegue identificar melhor os nossos pensamentos. Lembra que eu já falei várias vezes, para quem me segue já sabe, toda emoção gera um pensamento que gera um comportamento. Então, a forma com que a gente se comporta, né, que é o comportamento? A forma com que você se mostra para o mundo, a forma com que você manifesta para as pessoas. Esse é o comportamento. Só que por trás desse comportamento, lá na raiz, existe as nossas emoções. E através da identificação das emoções é que nós vamos chegar nesses pensamentos automáticos, vamos verificar esses pensamentos para ver se a gente não está ampliando ou distorcendo esses pensamentos, para que a gente possa fazer esse autocontrole e conseguir lidar, separando de fato se o meu pensamento é uma ideia ou se o meu pensamento é um fato. Constantemente, durante o dia, durante a nossa vida, a gente vai estar passando por um turbilhão de pensamentos. Muitas das vezes, se a pessoa não está bem treinada, não está bem com a vida, vai dominar a mente mesmo, é o pensamento negativo. Porém, quando você tem esse treino, a consciência de saber questionar, de saber identificar, é onde você vai conseguir melhor controle das emoções e, consequentemente, pensamentos mais positivos, menos acelerados, menos crenças limitantes e mais comportamentos agradáveis, sem muito sofrimento. Vamos lá, direto ao ponto, falar da primeira distorção cognitiva, o tipo de distorção cognitiva ou pensamento distorcido, né, como eu disse. Mas vamos falar o termo mais técnico aqui, distorção cognitiva. O nome dela é filtro mental, também chamado filtro mental negativo. Observe bem essas características e veja se você se enquadra em uma delas. O que é a pessoa que tem a distorção cognitiva filtro mental negativo? É aquela pessoa que a visão dela diante da vida, sobre a vida, é predominantemente negativa. A pessoa sempre foca nos acontecimentos ruins e esquece que existe algo positivo. Ela começa a prestar atenção só no que deu errado. Por exemplo, uma pessoa que é muito perfeccionista na escola, para ela só serve a nota 10. Se ela não tirar 10 numa prova, tudo que ela já fez, todas as coisas boas da escola, todas as outras notas, nada vai ter importância. Ela foca só naquela situação. Existe alguém assim que vocês conhecem? Alguém que tem esse filtro mental negativo? É também chamada pessoa pessimista. É aquela pessoa que ela não consegue enxergar o lado positivo. Isso é uma distorção cognitiva. Por que é distorção? Porque na vida da gente não só acontece coisas ruins. Com certeza, não é só coisas ruins que acontecem. Só que quem tem a mente com essa distorção e não sabe que tem, e não identifica que tem, não procura vencer essa distorção,
a pessoa fica nesse redemoinho constante e fica aquela pessoa chata, aquela pessoa reclamona, que só vê o lado negativo das coisas. É aquela pessoa que você não quer nem conversar. Você pergunta para a pessoa, ela já fala, ih, não vai dar certo, ih, entende? Então, observe o que você anda falando no seu dia a dia. Pare para pensar no que você está falando. Quando você está diante de problemas, pense como você está reagindo. E, principalmente, como você está se sentindo diante daquela situação. Se o pensamento negativo veio para o lado já te levando para o lado negativo, pare, reflita e veja o que você está sentindo. E agora eu vou dar algumas alternativas para as pessoas que têm esse filtro mental negativo vencer o filtro mental negativo. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, como a pessoa está muito focada no negativo, procure expandir esse foco quando você estiver diante de uma situação dessa. Perguntando a si mesmo, o que eu não estou considerando? Quais as vantagens, quais os benefícios que eu vou ter pensando em coisas negativas? Por pior que seja, o que tem de positivo nessa situação? Como as outras pessoas veriam essa situação? O que não foi considerado? E outra coisa interessante também para quem tem filtro mental negativo. Pense nesta situação não só como ruim, mas como um momento de aprendizado. Momento em que você está aprendendo. Se foi uma coisa realmente ruim que aconteceu, que você aprenda com essa coisa. Então essa é uma forma de lidar com a distorção filtro mental negativo. Se você ainda continua focado nisso, você ainda pode perguntar, o que está indo bem? Comece a olhar a sua vida em todas as esferas. Você lembra as esferas que eu falo? As esferas que eu falo é a saúde mental, a saúde física, as conexões sociais, conexões profissionais, conexões transcendentais, nossa fé, espiritualidade, e as conexões familiares. Se você está com foco muito em cima de uma coisa negativa, procure olhar essas outras esferas. O que está indo bem? O que eu não considerei em cima disso? Entende? Então, bora lá. Quem tiver com essa crença de filtro mental, vamos começar a mudar a partir de hoje. E também começar a contaminar as pessoas à sua volta. Contaminar, fazendo as pessoas enxergar que a vida não é só coisa ruim. Mas não é do ponto de vista de criticar. Estas perguntas que eu falei, você pode fazer para a pessoa que está com você. Muitas das vezes a gente vê isso num casal. Às vezes um casal tem uma pessoa que é muito positiva, a outra é negativa. E a pessoa fica o tempo todo do teu lado ali, resmungando, reclamando. E o reclamar vira hábito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vira hábito e o nosso cérebro fica anestesiado e a gente esquece de agradecer. A gratidão é um exercício diário que a gente tem que exercitar, porque é normal do ser humano a gente pensar pro negativo e é normal do ser humano querer sempre coisas novas. Isso é natural. Mas a gente nunca deve deixar de agradecer pelo que tem. Vamos à segunda distorção cognitiva. Nome dela: conclusões precipitadas. Então a primeira foi filtro mental negativo, aquela pessoa que só olha o negativo. Essa segunda chama conclusões precipitadas. Eu vou explicar aqui e veja se vocês conhecem alguma pessoa, se você é assim ou se você conhece alguma pessoa assim. Essas conclusões precipitadas também são chamadas como premonição, adivinhação,
ou predição do futuro. Esse tipo de distorção, a pessoa causam ideias infundadas sobre acontecimentos que estão por vir. Então, aquela pessoa que ela acha que ela já sabe tudo que vai acontecer. Isso é péssimo, porque na verdade não vai, né? E sempre essa premonição está relacionada com ele, na maioria das vezes com a gente mesmo, e sobre algum cenário negativo. Você faz uma premonição, você faz precipitado, você faz uma projeção de um pensamento negativo. Você tem uma entrevista de emprego, já vem o pensamento automático: não vou passar na entrevista. Isso aí já é um tipo de distorção, né? Como que você já pode precipitadamente falar que você não vai passar na entrevista? Aí você já começa a remoer aquilo. Outra coisa, tem uma coisa para apresentar. Eu vou ficar muito nervoso na hora de apresentar. Ou então as pessoas não... Eu vou numa festa, num lugar novo. As pessoas não vão gostar de mim. Não vou me sentir à vontade naquele ambiente. Você começa a maquinar situações mesmo antes delas acontecerem. E se você parar para pensar, você vai ver que na maioria das vezes você está pensando, tendo ideias a respeito da situação, e aquilo não é um fato. Se você não perceber, esse pensamento vai te consumindo e vai te atrapalhar em todos os sentidos. Todos os sentidos lá daquela mandala que eu sempre falo. E quais são as respostas? As formas de enfrentamento dessas conclusões precipitadas. Toda vez que você tiver esses pensamentos, começa a perguntar a si mesmo. Vire um detetive de você mesmo. Questione esse pensamento. Questione essa ideia. Né? Que fatos comprovam que a minha conclusão é verdade? Olha, quando a gente coloca fatos, que fatos comprovam que a minha conclusão é verdade? Vamos voltar lá no exemplo? Não vou passar na entrevista. Qual fato que vai comprovar que você não vai passar na entrevista? Você não passou pela entrevista ainda. Como que você pode afirmar? Como você pode afirmar que as pessoas não vão gostar de você? Você nem teve contato com as pessoas. Então isso é o quê? Uma ideia que você teve. Por isso que eles chamam de conclusão precipitada, de premonição. Algum de vocês já passaram por isso? Essa situação de conclusões precipitadas? É uma distorção cognitiva que gera muito sofrimento. Outro tipo de distorção cognitiva: supergeneralização. Supergeneralização. Então, a pessoa leva aquilo enorme. Aquela coisa fica enorme. Veja se você é assim ou conhece alguém assim. A pessoa que tem essa distorção de supergeneralização, diante de um acontecimento difícil que ela tem, a pessoa passa a ampliar aquilo e acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Por exemplo, nada dá certo para mim. Comigo é sempre assim. Sou criticado em tudo que eu faço. Então veja as palavras: tudo, nada, sempre. Entende? Como que essas questões de supergeneralização? Procure tirar essas palavras do seu vocabulário. Quando você usa essas palavras, você está generalizando, está engessando uma situação. Então, tudo, nada, nenhum, nunca, todo mundo, ninguém gosta de mim. É uma supergeneralização. Olha que distorção. Por mais que você não seja tão amado, mas ninguém gosta de você. Entende como que o pensamento leva a gente para situações terríveis? E as palavras têm força. Se você dá alimento para essas palavras que ninguém gosta de mim, isso vai gerando dentro de você uma emoção de tristeza,
um sentimento, né, de tristeza, de rejeição. Isso vai só piorando a sua vida. Então procure verificar se no seu vocabulário tem essas palavras. Todos, tudo, sempre, nunca. Fique de olho com o que você anda falando. E como que nós podemos questionar essa super generalização, caso você esteja usando dessa situação? Quais são os fatos dessa situação? Como eu disse, sempre tem que estar presente. É mesmo tão ruim a situação que eu estou passando? Tem que questionar. Não deixe esse pensamento te controlar e fazer as emoções aflorarem e você perder a razão da situação. Isso vai realmente afetar negativamente alguma outra área da minha vida? Então, é hora de começar a questionar tudo isso. Conhecem alguém assim? Você é assim? Então vou reforçar. Elimine do seu vocabulário tudo, nada, sempre, ninguém, né? Olha as frases que você anda falando, que as palavras têm poder. Outro tipo de distorção cognitiva. Quarto tipo. Maximização e minimização. O que quer dizer isso? As pessoas tendem a... Quem tem essa distorção são as pessoas que tendem a maximizar o que deu errado e minimizar as coisas que deram certo. A pessoa passa a dar grande importância às suas falhas. Somente as suas falhas. Desconsiderando as outras coisas, né? E quando tem alguma coisa positiva, ela ainda acha que foi sorte ou fruto da ajuda de alguém. Então, olha só, que distorção cognitiva terrível. Maximização, minimização. Maximiza o que deu errado, minimiza o que deu certo. E quando a coisa deu certo, ainda por cima, ela acha que foi sorte ou acha que foi a ajuda de alguém. Olha que tristeza, a pessoa não consegue nem valorizar, não consegue nem enxergar as suas próprias vitórias, nem comemorar as suas próprias vitórias. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês aqui de maximização e minimização. A pessoa, por exemplo, ela foi bem numa prova e fala que a prova estava fácil. Ela foi muito bem na prova. Então ela não comemorou que ela foi bem na prova. Ela tentou achar alguma coisa para minimizar esse bem. Ela maximizou, ela criou uma coisa. Falou, não, mas também a prova estava fácil. Não interessa a prova estava fácil. Você foi bem na prova, comemore. Comemore que você foi bem na prova. E vocês que estão assistindo, vocês conseguem entender isso e conseguem valorizar aquilo que vocês conquistam? Conseguem curtir a vida? Agradecer as coisas que vocês têm? Ou ficam só focados que poderia ser melhor, de que não foi bem assim? Reflitam sobre isso. Se conhece alguém ou se você está assim, vamos dar algumas respostas alternativas para essa situação de maximização e minimização. A minha opinião está 100% voltada para a verdade? Essa é uma pergunta. Vamos dar o exemplo da prova lá. Então a pessoa foi muito bem na prova e tirou 10. E ela vai falar assim, não, tirei 10 porque a prova estava fácil. Isso está 100% voltado para a verdade? Mesmo se essa prova estiver certa. Fácil, desculpa. Mesmo se essa prova estiver fácil, o mérito é seu e deve ser comemorado. Não ache alternativas para se sabotar. Não fique atrás de alternativas para se sabotar.
Outra pergunta para fazer nesse aspecto da maximização, minimização. Que outros aspectos dessa situação eu não estou olhando? Voltando lá no lado da prova. Você foi muito bem na prova e você minimizou a sua vitória falando que a prova estava fácil. Você não olhou as outras situações? Por exemplo, a prova estava fácil no seu julgamento, mas será que todo mundo foi bem na prova? Procure saber. Você vai ver que na maioria das vezes não é assim. Tem pessoas que tiveram dificuldades, teve notas mais baixas. Não é verdade? Então aprenda a comemorar as suas vitórias, por menor que elas sejam. Aprenda a comemorar. Aprenda, assim você vai estar cada vez mais ganhando autoconfiança e elevando a sua autoestima. Rumo sempre ao propósito, algum propósito que você tem diante da vida. Quinta distorção cognitiva. Quinta, personalização. Vejam se vocês conhecem alguém assim, ou se você também tem algum desse tipo de situação. A personalização, ela está relacionada àquela pessoa que sempre atribui a culpa para ela mesma, nas mais diversas situações que ela vive. Aquela pessoa sempre acha que está culpada com alguma coisa. Aquela pessoa que fica pedindo desculpa constantemente. Isso é uma distorção. Se você está o tempo todo se sentindo culpado, inadequado, que está fazendo as coisas erradas, pedindo desculpa para as pessoas, né, num grau de submissão muito grande, sempre pedindo desculpa, achando que está errado, isso não é a hora de avaliar. Mesmo que a pessoa ela entenda que ela não tenha toda a responsabilidade sobre aquilo, ela sempre acha que é culpa dela. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa com distorção de personalização. O próprio nome diz personalização, ela traz para ela. Traz tudo para ela, a culpa é para ela. Lá, vou dar um exemplo aqui, lá no ambiente de trabalho. Então tem uma reunião e o chefe dá uma bronca geral. De repente é uma bronca ali, uma situação que aconteceu no trabalho. A pessoa já pensa, está falando para mim. A culpa foi minha. Onde foi que eu errei? Entende? Então a personalização, essa distorção cognitiva, se você está se vendo em vários cenários em que você sempre se sente culpado, em que você vive pedindo desculpa para as pessoas de situações às vezes até sem sentido. Se quando você está participando de um ambiente coletivo, em sociedade, no trabalho, com amigos, tudo você acha que está direcionado para você, fique atento. Uma situação muito comum de personalização, assim, fazendo um parênteses, são as mães, né? Como que as mães têm essa tendência de tudo que acontece com o filho é culpa minha. Isso é uma distorção. Porque se você, como mãe, está fazendo o seu papel adequadamente, como que você vai controlar toda essa situação? É naturalmente, acho que é do instinto materno, né? Onde foi que eu errei? Então, nem tudo é culpa sua. A pessoa que sofre de personalização tem que ser orientada e tem que buscar ajudas e alternativas. Uma das alternativas eu vou dar para vocês aqui. Se você sofre disso, tudo é para você, tudo é culpa sua, pare e analise. Equilibre as responsabilidades. Pergunte a si mesmo: eu sou mesmo 100% responsável por isso que está acontecendo? Será? Olha o questionamento. Que é a pessoa que não sabe que isso é uma distorção, ela toma aquilo para ela, sente e fica remoendo. Começa a questionar. Eu sou mesmo 100% responsável? Se eu não sou 100%, com quem eu devo dividir a responsabilidade?
ao invés de ficar pedindo desculpas toda hora. Analisa friamente a situação. Quem mais é, pelo menos, parcialmente responsável? Então, antes de trazer tudo para você, fatia esse problema. Fatia essa situação. Para muitas pessoas, isso é muito simples. Falou uma coisa, fala, isso não é comigo. Parece até bobeira o que eu estou falando aqui, mas para quem sofre disso, é muito complicado. Porque a pessoa toma aquilo como uma verdade, acha que é culpa dela, e pede desculpa e fica sofrendo. Então, a hora que passar por isso, questione. Será que a responsabilidade é 100% minha? Quem mais tem algum tipo de culpa ou participação nessa situação? Com quem eu devo compartilhar, dividir essa responsabilidade? Não é verdade? Tem uma pergunta aqui da Zeila. Quem pode me tratar desse mal? Essas distorções que eu estou passando, elas fazem parte de um tipo de terapia psicológica que chama terapia cognitivo-comportamental. Aqui que eu estou passando é uma pincelada, né, para vocês, os tipos que existem, para que vocês saibam identificar, em alguns casos até tentar se analisar, mas o ideal, né, para quem tem várias distorções, essas distorções estão prejudicando muito o dia a dia, o ideal é procurar um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Podem ler mais sobre isso, pesquisar TCC. Outra distorção cognitiva, distorção do pensamento. Pensamento tudo ou nada. Você é assim? Conhece alguém assim? É o 8 ou 80, né? É aquela pessoa que analisa a vida, vive a vida só dentro de polaridades. É aquele padrão de pensamento inflexível. Ou é o céu ou é a terra, né? Aquela coisa. Por exemplo, se a pessoa ganha uma promoção no trabalho, ela foi promovida, né? Ela quer ser promovida, na verdade ela não ganhou, ela quer ser promovida. Ela quer ser promovida e não ganha aquela promoção. Automaticamente, ela já gera, como é tudo ou nada, ela vai para o nada, por exemplo. Eu não ganhei porque eu sou um péssimo funcionário. Olha a distorção. Se você fosse um péssimo funcionário, você muito provavelmente não estaria na empresa. Entende como é uma distorção? Com isso, como essa pessoa ela é muito inflexível, tudo, nada, ela tem dificuldade de ver as alternativas, de ter um pensamento alternativo diante dessas situações. Isso vai engessando a pessoa. Ela não consegue raciocinar. Ou é tudo ou é nada. Você já tem esse tipo de pensamento? Pensar tudo ou nada? Como que é isso para vocês aí? Ou você é uma pessoa que consegue refletir, consegue parar, pensar, né? Tem que sair dessa polarização. Se alguém vive com você muito próximo e também tem esse radicalismo de tudo ou nada, tente mostrar para ela que pode ser da seguinte forma: estou sendo realmente justo? As coisas são 100% ou boas ou ruins? Lembra que eu falei do tudo ou nada? É a pessoa que não consegue enxergar o caminho do meio, não consegue enxergar as saídas, não consegue chegar no que a gente precisa muito na vida, que é o equilíbrio. A Simone está falando lá, eu já fui assim. Foi mesmo. Né, Simone? Conheço bem sua história e hoje você é uma pessoa totalmente ressignificada, digamos assim, e produtiva, trabalhando. Parabéns pelo seu esforço.
Então esses são os questionamentos. E essas pessoas de tudo ou nada são difíceis da gente viver com elas. São muito extremistas em tudo que fazem. Então, convivência não é fácil. Olha essa próxima distorção cognitiva, que é uma das que mais causa sofrimento. Catastrofização. Catástrofe. Né? Catastrofização vem de catástrofe. O que é uma catástrofe? Uma tragédia. Então é aquela pessoa que ela amplia o negócio muito mais do que a super generalização que eu falei. Ela amplia aquilo de uma forma que a vida dela vai ficando impraticável. Você vai tendo crenças de catástrofe tão grande na sua vida que você começa a se limitar a fazer as coisas. A pessoa passa a deixar de fazer as coisas que gosta, às vezes. Coisas que ela teria vontade de fazer, ela não faz. Porque essa distorção toma conta dela. Por exemplo, tem gente que não anda de avião porque tem uma distorção cognitiva de catastrofização que o avião vai cair. E ela encabula que o avião vai cair, não tem quem faça ele entrar no avião. Então isso é uma catastrofização, né? A pessoa também, ela fica com uma dificuldade, por exemplo, se ela está em grupo lá, ela tem uma dificuldade de colocar uma opinião, porque na cabeça dela o que ela vai falar é uma bobagem tão grande que ela vai ser humilhada ali na frente de todo mundo, que vai ser uma tragédia, uma catástrofe. É uma distorção. Não é verdade? A gente precisa aprender a enxergar isso. Será que eu não estou ampliando demais meus pensamentos, né? Não estou criando ideias demais que estão me engessando? Tem que saber questionar isso. O que você pode falar de tão grave diante de pessoas que você pode sofrer uma humilhação muito grande? A não ser que você vai chegar xingando as pessoas, vai fazer isso. Você colocar uma opinião numa roda de pessoas ou fazer uma pergunta, entende como que o cérebro pode ampliar isso num nível de ansiedade muito grande? É preciso achar alternativas para isso. Por exemplo, esse medo irracional do avião, que o avião vai cair. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, para começar a eliminar isso. Quantos acidentes aéreos aconteceram no último ano? Quantos acidentes aéreos nos últimos 10 anos? E quantos aviões estão voando para todo mundo toda hora? Você vai ver, por exemplo, que o avião é o meio de transporte mais seguro. Mais seguro que tem. Então é preciso liberar a mente e falar, não. Agora, se você for escolhido, o que vai fazer também? Chegou a sua hora, né? Mas é complicado você se limitar aos prazeres da vida por deixar o pensamento te dominar, né? Respostas alternativas diante de catastrofização, pensamento de catástrofes aí. Pergunte a si mesmo: o que mais pode acontecer? Quais possibilidades eu não estou considerando? Tem que fazer essas perguntas. Essa situação pode melhorar de alguma maneira? Então, vejam que é preciso estar bem atento ao que você pensa para você identificar se esse pensamento é uma distorção ou não. Muitas das vezes, até você conseguir adquirir essa habilidade mental, vai ser preciso anotar esses pensamentos. Eu recomendo que anotem os pensamentos de início. É um exercício mesmo. O pensamento está te dominando demais, está te fazendo sofrer? Escreva. Olhe para ele. Questione ele até dentro dessa terapia
cognitivo-comportamental tem essa questão que chama questionamento socrático, né? Tem um tipo de ferramenta dentro dessa terapia que chama questionamento socrático, que é fazer com que você chegue nas respostas através de perguntas. O filósofo Sócrates fazia isso. A pessoa perguntava uma coisa para ele fazia outra pergunta. Ele perguntava para a pessoa. Perguntava, até que a pessoa conseguia. A própria pessoa falava a resposta. E depois de um tempo, a gente já está tão treinado que você já consegue identificar aquilo e questionar e eliminar aquilo da sua mente. É um processo. Volto a falar. Não é terminar a live e achar que já está dominando tudo sobre distorção cognitiva e que vai se virar sozinho. Uns têm mais facilidade, outros não. Para isso existem os nossos colegas psicólogos, né? E os psicólogos especializados aí em terapia cognitivo-comportamental são os mais indicados. Então essa foi o sétimo tipo de distorções cognitivas. Vamos agora para a oitava. Serão 13. Vamos para a oitava. Leitura da mente. Nessa distorção, a pessoa tende a achar saber o que os outros estão pensando. Um exemplo prático disso, um profissional que ele não adquire uma promoção, ele pode considerar que isso aconteceu porque o chefe odeia ele, ignorando outras hipóteses prováveis para o acontecimento. Então é leitura da mente, ele sabe que então o chefe não me promoveu porque ele não gosta de mim. Ele fez uma leitura da mente e distorceu aquilo. E ele não analisou as outras possibilidades. Por que será que eu não fui promovido? Quais eram as atribuições desse novo cargo? Como foi o meu histórico aqui na empresa? Tive falta, não tive? A pessoa que foi promovida, como que é o currículo dela junto ao meu? Quanto tempo eu tenho de empresa? Quanto tempo aquela pessoa tem de empresa? Colocar na balança. Mas a pessoa, quando ela tem a certeza, ela tem essa distorção e não percebe, para ela é uma certeza que ela não foi por causa disso. E ela passa a não enxergar aquilo que ela precisa melhorar, que é o mais importante de toda a situação de vida que a gente passa. Gostaria muito de ser promovido, é um sonho para mim. Não foi, mas você não foi por quê? Será que é porque o chefe não gosta de você? Pode até ser. Mas antes disso, a gente tem que aprender a entrar com a racionalidade aí, fazendo essas perguntas. Outro exemplo de leitura da mente. Distorção, leitura da mente. É deduzir que os outros devem falar ou pensar mal de suas condutas. Então a pessoa tem que os outros vão sempre falar mal das suas condutas. Está sempre deduzindo isso, que as pessoas estão falando mal. Isso é um pensamento disfuncional. Ele está ligado a uma crença de necessidade de aprovação. Aquela pessoa que tem o tempo todo ter necessidade de que está sendo aprovado. Tem que ser aprovado, né? Sempre tem essa necessidade de aprovação. Muitas das vezes está ligado com baixa autoestima. Ficar de olho nisso. Como agir diante da distorção? Leitura da mente. Pergunte a si mesmo: eu posso mesmo saber o que as pessoas estão pensando? 100%? Todas as vezes eu sei o que as pessoas estão pensando?
É claro, gente, que com a vivência, com a experiência, com a nossa capacidade de estudo, de conviver com pessoas, a maturidade, faz muitas das vezes sim a gente ter intuições verdadeiras. Não estou falando que a gente nunca vai saber o que o outro está pensando, porque muitas das vezes a gente consegue identificar alguns traços, quando a gente conhece muita pessoa, a gente vê as expressões faciais, quando a gente vai ficando num nível de conhecimento, de maturidade, isso pode acontecer. Mas todas as vezes, essa é a pergunta que você tem que fazer. Todas as vezes, a gente até consegue, mas todas as vezes é hora de analisar. Então, leitura da mente. Observe isso no seu dia a dia, se isso está te incomodando. E na leitura da mente ainda, procure investigar um pouco mais os fatos, converse com as pessoas. Em caso de suspeita ou incômodos, vá lá, tire dúvidas, pergunte, antes de trazer todos esses sentimentos para você e ficar sofrendo. Nona distorção, ditar as leis. Ditar as leis. A pessoa tem uma ideia fixa e particular sobre como as coisas deveriam ser. E fica chateado ou extremamente com raiva e irritado quando essas expectativas não são atingidas. Então a pessoa tem isso com ela. Ela montou uma situação na cabeça dela e fez isso é assim, assim vai acontecer assim, 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 assim. Saiu do que ela pensou, saiu do que ela planejou, a pessoa fica extremamente irritada. Fica extremamente irritada e o dia dela acabou. Isso quer dizer o quê? Sem perceber, você está querendo ser o dono da verdade. E as pessoas têm sempre que te servir. É uma coisa a analisar. Eu estou explodindo com tudo quando as coisas dão errado? Eu estou querendo sempre as coisas do meu jeito? Você é assim ou convive com alguém assim? A pessoa só quer a coisa do jeito dela. Saiu do planejado, aquela confusão. Observem isso, é uma distorção que causa muito sofrimento. Como começar a vencer a questão da distorção cognitiva, ditar as leis? Seja mais flexível diante das situações. Então aconteceu o problema, você se irritou demais, como eu posso ser flexível nessa situação para que todos fiquem bem? Quais são as outras alternativas diante disso? Por que não deu certo? Como que eu posso fazer para equilibrar isso, já que isso não saiu da forma como eu gostaria? Será que eu não estou sendo duro demais? Será que eu não estou sendo dono da verdade? Querendo ser o dono da verdade? Então, essa é a nona distorção, ditar as leis. 10ª, raciocínio emocional. Como que é essa distorção cognitiva? As pessoas que têm essa distorção, elas transformam as emoções, suas emoções, em fatos sobre a vida. Então, o que ela sentiu, ela já transforma aquilo para a vida. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Uma pessoa que tem baixa autoestima, então por ela se sentir assim, ela já projeta que ninguém gosta dela e que ele é péssimo em tudo que faz. Então ela deixou que a emoção, uma emoção que ela tem, algo que ela criou, ela acredita que é um fato sobre a vida. Então o fato de você ter baixa autoestima é uma coisa sua. Porque o próprio nome já diz, autoestima. Como você se vê, se sente ali, frente às situações, como pessoa.
Se você deixar dominar por essa emoção, você pode fazer distorções cognitivas de que as pessoas, ninguém gosta de você, ou que você é péssimo em tudo que faz. É uma distorção. Como sair dela? Quais são as evidências de que meus julgamentos são 100% verdadeiros? Existe alguma outra explicação para o que eu estou sentindo? Ao invés, você que tem baixa autoestima, ao invés de você se preocupar com o que os outros estão pensando, ou o que os outros estão achando de você, ou vão fazer com você, o caminho é vencer a baixa autoestima. Quais as ferramentas que eu tenho para vencer a baixa autoestima? Será que eu sou tão ruim assim, tão feio assim, tão burro assim, tão menos do que o outro assim? Então, o trabalho é em você. Toda vez que você tiver uma distorção de raciocínio emocional, deixar que a sua emoção amplie de uma forma e transfira isso para a realidade, para as pessoas, imaginando que as pessoas estão pensando, tem que fazer o contrário. Mergulhar dentro de você. Mergulhar no autoconhecimento para poder eliminar essas crenças disfuncionais, crenças centrais que estão enraizadas dentro da gente. Essas crenças que na maioria das vezes são criadas ali nos nossos primeiros anos de vida, ou até ali os 14 anos é muito importante, tudo que a gente vive, né? Aquela formação da nossa personalidade, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu falar da gente. Tem pessoas que têm muita baixa autoestima porque cresceram num meio em que ouviu muitas palavras, né? Você não serve para nada, você é burro. Infelizmente tem isso em famílias. Pais que falam isso com os filhos e não sabem a gravidade que é isso. Que às vezes uma frase, um acontecimento pode marcar, pode ferir uma criança emocionalmente, a ponto dela se tornar um adulto também ferido, e um adulto que vai ter muita dificuldade de se autoafirmar, de ter autoconfiança, de ter autoestima. Às vezes uma única frase, guardem isso que eu estou te falando. Para quem é mãe, para quem é pai, preste muita atenção nas palavras. Principalmente seus filhos de 0 a 7 anos, uma idade assim crucial. Crucial. Cuidado com palavras. É claro que muitas das vezes nós pais nós não queremos, né, fazer isso com os filhos. Mas a gente tem que se policiar. Respostas alternativas, já foi falado aqui. Como está a minha autoestima? É hora de analisar. Como está a minha autoimagem? O que é autoimagem? A forma com que você se vê. A autoestima é você, como você se sente frente ao mundo, às pessoas, e a autoimagem é como você se vê ali. Às vezes, quem tem autoimagem negativa pode falar que a pessoa é bonita, que é inteligente, mas se a autoimagem dela não tá boa, tá negativa, a autoestima também é baixa e a pessoa vai ter problemas. E o mais importante diante dessa situação, o que eu preciso fazer para eliminar disso? Então, não projete as emoções nas pessoas e traga aquilo para você e fique olhando para o mundo, né? Mergulhe em você e trabalhe essas emoções. 11. Rotulação. Outro tipo de distorção cognitiva. Rotulação. Então as pessoas são aquelas pessoas que tendem a rotular as situações e as outras pessoas. Né? Ele é um inútil. Ele é incompetente. Ela é falsa e mentirosa. Começa a criar rótulos. Isso é uma distorção. Né?
Tá certo que tem gente que, vou falar bem a verdade, até merece ser chamado de algumas coisas, mas não cabe a nós fazer isso. E muitas das vezes, se você está fazendo isso com muita frequência, pode ser uma distorção, né? São rótulos pejorativos que pode ser relacionado a outras pessoas ou até a você mesmo. Eu sou um fracassado. Nada para mim dá certo, né? Esse tipo de situação que gera rótulos. Será que você não está rotulando muitas pessoas? Será que você não está se rotulando demais? Que pode estar ligado a crenças, como eu disse, né? Se você tem uma baixa autoestima ou algum outro problema, você pode achar que não é inteligente o suficiente, que não é, e vai você se rotular. Se você deixar a crença dominar você, você se rotula como aquilo e começa a viver daquela forma. Sendo que, de fato, aquilo não é você, é uma distorção. E essa distorção precisa ser identificada, trabalhada em terapia e vencida. Resposta alternativa para a rotulação. Estou sendo justo comigo mesmo, com os outros e com a situação? Quais as possibilidades que eu estou deixando de fora? Eu sou um fracassado. Você lembra que eu falei a frase pronta aí da distorção? Sou um fracassado, mas será que nada você conseguiu fazer de bom? Olha a distorção em cima disso. E se você realmente foi um fracassado, ou está sendo, sabe que você não é o primeiro e nem o último. Todas as pessoas que vencem na vida passaram por fracasso. E muitas das vezes, não um fracasso só não, vários. Principalmente as pessoas mais milionárias do mundo. Se for ver a história de Steve Jobs, de Henry Ford, essas pessoas aí que venceram, né? Que são referências aí. Napoleon Hill, que criou o livro, né, do Quem Pensa Enriquece, as leis do sucesso. Se for ver a história dessas pessoas, elas fracassaram e fracassaram várias vezes. Agora, se você tomar o fracasso como algo pessoal, que só acontece com você, que é uma distorção de personalização, que eu falei mais atrás, se você trouxer isso para você e acreditar nisso, você vai parar no primeiro fracasso. Porque nós não vivemos para tudo dar 100% certo. A vida não é 100% maravilha, né? E não estamos sozinhos. Todo mundo passa por esses momentos. Número 12, atribuição de culpa. O que quer dizer isso? A tendência da pessoa existem muitas pessoas assim. Olha o que eu vou falar agora, atribuição de culpa. A pessoa que tem essa distorção, ela tem uma tendência a procurar culpados externos. Sempre é o outro, sempre é as circunstâncias. E ela deixa de analisar, de identificar e considerar as próprias falhas, né? Ela deixa de considerar as próprias falhas e considera as próprias falhas como responsabilidade dos outros. Ela começa a se sentir uma vítima das circunstâncias e não se orienta para a mudança, ela engessa ali, né? Estou me sentindo mal por culpa dele. Eu estou assim por causa do meu marido. Estou assim por causa do meu chefe. Meus pais é que causaram todos os meus problemas. As coisas sempre dão errado para mim porque as pessoas estão torcendo contra. E quando a pessoa começa a fazer tudo isso em volta dela ali, ela não consegue ver mais o que reclamar, e ainda ela continua engessada, né, na vida, digamos assim, ela começa a culpar o governo.
Ah, é a crise do país. É a pandemia. Tá certo que tem situações, gente, que não são fáceis mesmo. Né? Isso aqui tem... Tudo que eu tô falando aqui tem um pouco de situações a se considerar também. Né? Não é fácil, por exemplo, a pessoa perder o emprego da noite pro dia, uma pandemia, que as pessoas ficaram em casa. Mas essas pessoas são assim, independente de qualquer coisa. Independente de pandemia, independente de qualquer coisa. Você pode dar um trabalho para essa pessoa e ela vai arrumar confusão lá no serviço e falar que ela foi demitida por causa disso. Não deu certo. É aquela pessoa que você dá a solução, ela te devolve outro problema. Você dá a solução, te devolve outro problema. E começa a achar culpados para todo lado aí. Conhece gente assim? É muito comum, né? É muito comum. E o que acontece diante dessas situações de atribuição de culpa? Alternativas para você sair desse hábito de reclamar e culpar as pessoas e assumir o protagonismo da sua vida, sabendo que a vida é feita de escolhas e as escolhas somos nós que fazemos, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, diariamente. Alternativas. Começa a avaliar a autocrítica. Tenha autocrítica antes de culpar os outros. Por que será que as coisas estão tão ruins para mim? Tem que começar a questionar. Por que será que está tão ruim? Por que as coisas ficam dando tanto errado para mim? O que eu preciso melhorar? Não o outro. O que eu preciso melhorar? Como devo fazer para melhorar? Entende? Traz a responsabilidade para você. Não está dando certo no empreendimento, está dando certo no emprego, está infeliz no casamento, traz para você. Faz um mapeamento. Qual que é o meu papel diante dessa situação? Traz protagonismo. Se é você que está infeliz, traz protagonismo. O que eu posso mudar? Será que tudo que está dando errado na minha vida é por culpa dos outros mesmo? Como eu disse, pode acontecer. Mas se você está com esse olhar para tudo, observe. Porque pessoas assim, que tendem só a dar a distorção de atribuição de culpa, elas não saem do lugar. Começam a culpar, se tornam pessimistas, adquirem outras distorções, começam a procrastinar, né? E por aí vai. E a última pergunta lá da atribuição de culpa: tenho assumido as minhas responsabilidades como deveria? Essa é a principal, hein? Será que eu estou assumindo minhas responsabilidades? E a última distorção, para a gente encerrar: comparações injustas. Esse é um tipo de distorção. Por exemplo, a pessoa começa a fazer comparações irreais entre a sua vida e as conquistas dos outros. Ele é mais bem-sucedido porque os pais ajudaram. Pode até acontecer. Tem gente que tem mais facilidades. Nascem num meio mais favorável, tem mais condição financeira, mas tem gente que mesmo você dando, a pessoa não desenvolve. Ela conseguiu fazer aquela viagem porque tem mais sorte do que eu. Ele sempre se dá bem na vida porque é um puxa-saco. Então você começa a fazer comparação e esquece de avaliar o contexto real da outra pessoa. Por exemplo, às vezes você está criticando a pessoa porque ela é bem-sucedida, porque o pai ajudou, mas você não olhou o esforço dessa pessoa. O que ela fez para chegar até lá? Qual o caminho que ela percorreu? Que ela estudou, ela se esforçou. Às vezes o pai facilitou, né? Pagou os estudos.
teve condição de pagar uma faculdade particular, mas mesmo assim a pessoa fez por merecer. Isso é muito complicado quando a gente começa a se comparar demais com as outras pessoas e tentando achar justificativa para não valorizar a conquista do outro. Você está olhando mais para o outro do que para você. Você pode estar consumido por um sentimento terrível, que é um dos piores sentimentos do ser humano, que é a inveja. Inveja dói. Inveja adoece. Tem até estudos aí da neurociência mostrando que a área, quando a pessoa sente inveja, pra vocês terem ideia, qual que é o poder da inveja? Poder contra a pessoa mesmo, ruim. Poder ruim contra ela mesma. Quando a pessoa sente muita inveja, fizeram um estudo de ressonância magnética, mostrou que a região do cérebro que é ativada no momento em que a pessoa está com inveja é a mesma região em que a gente sente dor. Então, inveja dói, inveja causa sofrimento. Então, saia desse sentimento se comparar com os outros. E foque em você, senão isso vai te dar um complexo de inferioridade e você não vai sair do lugar. Respostas alternativas para as comparações injustas. Não se compare com ninguém. Descubra qual é o seu talento e a sua vocação. Desenvolva um projeto de vida em cima disso e acredite mais em você. Então, ao invés de você se comparar com outra pessoa, o foco é em você. Pergunte-se, o que preciso fazer para melhorar meu desempenho? Qual a estratégia mais adequada? Aí eu volto no protagonismo. Enquanto você estiver vivendo para fora ou fazendo comparações injustas, né, com alguém, ou fazendo outros tipos de distorções cognitivas, você vai estar deixando esses pensamentos te dominarem e vai ficar engessado no mesmo lugar. Então saiba identificar se todos os seus pensamentos são ideias ou são fatos. Tem dificuldade? Escreva. Escreva num papel aqueles pensamentos que mais te incomodam. E olhe para eles. E veja, questione. Aprende a questionar, porque eu já ensinei aqui como questionar. Questione. Veja se ele é fato, se ele é ideia. Você vai identificar que a maioria é ideia e não é fato. Destrinche melhor ele. E assuma e traga o protagonismo para a sua vida. O que eu preciso fazer? Ação, atitude. Vamos encerrar deixando aqui o momento reflexão que eu sempre deixo. E aí? Falei aqui as 13 distorções. Por acaso você conseguiu identificar em você alguma distorção cognitiva? Quais são as suas? Consegue identificá-las? Identifique e vá fazendo esses exercícios mentais, escrevendo. Tá certo? Elas estão presentes em qual intensidade? Está numa intensidade elevada a ponto de comprometer a sua vida? Não está conseguindo lidar com isso sozinho? Procure ajuda. Como eu disse, uma boa terapia resolve essa situação. De preferência, um psicólogo ou até um psiquiatra especializado em terapia cognitivo-comportamental. Assim, vocês vão aprender a lidar melhor com as emoções, com os pensamentos e melhorar o comportamento diante da vida e sofrer menos. Um forte abraço e até quarta que vem. Na quarta que vem será o 10º episódio aí do Saúde Mental em Pauta. E nós vamos fazer esses 10 episódios e dar uma pausa, mas essa pausa não será uma pausa de interrupção de forma nenhuma aqui das redes sociais, é uma pausa para incorporar outros projetos, mas os vídeos de saúde mental em pauta vão continuar no feed, vídeos mais curtos, e num outro momento
a gente vai retomando. Forte abraço e até quarta que vem.